Você já se sentiu cercado por batalhas invisíveis, como se a sua vida estivesse em constante pressão espiritual? Muitas vezes, não conseguimos explicar certas situações apenas pelo lado humano. É nesse ponto que a história de Gideão se torna tão atual, porque mostra que por trás de uma guerra física havia uma realidade muito maior acontecendo. Os midianitas eram um inimigo real, mas também são símbolo das forças espirituais que tentam roubar a fé, destruir a esperança e desviar o propósito que Deus estabeleceu para o seu povo. Assim como Israel naquela época, nós também enfrentamos inimigos que não vemos, mas que deixam marcas profundas em nossas vidas. Este vídeo vai mostrar como Gideão venceu de maneira improvável e como você pode usar as mesmas armas espirituais para vencer as suas batalhas hoje. Israel vivia um tempo de opressão. Os midianitas vinham em multidões, devastavam as colheitas e deixavam a nação em miséria. Era como se um inimigo incansável não desse espaço para a esperança florescer. Esse inimigo externo refletia uma guerra interna, porque além da fome e da pobreza, o povo também havia se afastado de Deus. Aqui vemos um paralelo com nossas próprias lutas, problemas que se repetem, situações que drenam nossa energia e crises que parecem nunca terminar. O inimigo espiritual age da mesma forma, minando nossas forças para que percamos a fé. Assim como Israel clamou por socorro, muitos hoje estão clamando por uma saída, sem perceber que a vitória começa quando olhamos novamente para o Senhor. É nesse cenário que encontramos Gideão. Ele estava escondido em um lagar, malhando trigo às pressas, tentando salvar o pouco que restava. Um homem comum, medroso, se escondendo para não perder tudo. Mas é justamente nesse lugar improvável que Deus o encontra. O anjo do Senhor o chama de homem valente, ainda que aos olhos humanos nada nele demonstrasse coragem. Essa é uma verdade espiritual poderosa. Deus não nos chama pelo que somos agora, mas pelo que Ele fará através de nós. Enquanto Gideão via apenas suas limitações, Deus já via um líder, um guerreiro que libertaria Israel. Quantas vezes você também não se vê pequeno demais para enfrentar seus problemas? Ainda assim, Deus olha para você e vê um instrumento nas mãos dele. Para confirmar o chamado, Gideão pede um sinal. Ele prepara um sacrifício e o apresenta ao anjo. Então, o fogo do Senhor consome aquela oferta diante dos seus olhos. Esse ato não foi apenas uma confirmação, mas uma lição. A batalha não seria vencida pela força de Gideão, mas pelo poder de Deus. Esse mesmo princípio continua valendo hoje. Muitas vezes pedimos sinais para saber se realmente podemos enfrentar determinadas situações e Deus responde para mostrar que não estamos sozinhos. Quando Ele chama, Ele também confirma e fortalece. O fogo que consumiu o sacrifício naquela noite representava a presença divina que acompanharia Gideão até a vitória final. Quando Gideão reúne o exército, o número era impressionante, mais de 30.000 homens prontos para lutar, mas Deus decide reduzir. Primeiro, os medrosos são dispensados. Depois, um simples teste na forma de beber água seleciona apenas os que estavam vigilantes. No final, restam apenas 300 homens. O que parecia absurdo era, na verdade, o plano perfeito de Deus. Ele queria mostrar que a vitória não viria da quantidade, mas sim da confiança no seu poder. Esse é um ponto crucial. Quantas vezes Deus tira os nossos apoios, reduz os nossos recursos apenas para mostrar que não precisamos de grandes números, mas apenas da sua presença. Quando a força humana é retirada, o sobrenatural de Deus se manifesta. O teste da água carrega uma lição espiritual ainda mais profunda. Enquanto muitos bebiam sem atenção, apenas alguns mantiveram a vigilância. Foram esses que permaneceram no exército. Isso nos ensina que, em uma guerra espiritual, não basta apenas estar presente, é preciso estar atento.
Quantos cristãos são vencidos porque baixam a guarda em momentos decisivos? Gideão aprendeu que a vigilância é uma arma tão poderosa quanto a coragem. Em nossa vida, precisamos estar constantemente alertas, discernindo cada situação com os olhos espirituais. Um pequeno descuido pode abrir brechas, mas uma atitude vigilante pode garantir a vitória. O inimigo estava armado com espadas e lanças, mas Gideão e os seus 300 carregavam trombetas, cântaros de barro e tochas, armas que aos olhos humanos eram insignificantes, mas nas mãos de Deus se tornaram instrumentos de vitória. A trombeta simboliza a proclamação da palavra, o anúncio da vitória de Deus. O cântaro de barro representa nossa fragilidade, que precisa ser quebrada para que a luz de Cristo brilhe. E a tocha acesa aponta para o fogo do Espírito, que ilumina e aquece mesmo nas trevas mais densas. Quando aqueles homens obedeceram e agiram de acordo com a direção divina, os inimigos entraram em confusão e se destruíram entre si. A vitória não veio da espada, mas da obediência e da fé. Isso nos leva a um ponto fundamental. A estratégia de Deus sempre surpreende. Enquanto os homens pensam em força, Ele pensa em fé. Enquanto confiamos em recursos, Ele nos mostra que a sua presença é suficiente. Gideão e os seus 300 não precisaram travar uma batalha sangrenta, porque Deus já havia colocado o inimigo em confusão. Essa é a marca da intervenção divina. Ele age de maneira inesperada para que ninguém tenha dúvida de que a vitória veio das suas mãos. Em sua vida, quantas vezes você já viu situações mudarem sem explicação lógica? É o agir silencioso de Deus, confundindo o inimigo e abrindo caminho para a vitória. Mas não podemos nos esquecer que essa história aponta para nossa própria guerra espiritual. Nossos inimigos hoje não usam armaduras, mas se disfarçam em problemas emocionais, vícios, medos e tentações. São forças invisíveis que tentam nos afastar de Deus e nos prender em cadeias invisíveis. A Bíblia nos lembra: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que, para vencer, precisamos lutar com as armas certas. Não se trata de força física, mas de uma fé inabalável que confia no poder de Deus. Assim como Gideão, precisamos aprender que a vitória espiritual não depende do que vemos, mas do que cremos. As estratégias de vitória continuam as mesmas. A fé nos mantém firmes quando tudo parece perdido. A oração nos conecta à presença de Deus e abre caminhos no mundo espiritual. O jejum fortalece nosso espírito e enfraquece a carne. E a dependência total nos ensina a entregar o controle, mesmo que não entendamos o plano. Essas práticas não são apenas rituais, mas armas de guerra capazes de derrubar fortalezas. Quando unimos fé, oração e dependência total, nos tornamos guerreiros preparados para qualquer batalha. Outro detalhe marcante é o poder da unidade. Gideão não venceu sozinho, mas com 300 homens que estavam alinhados no mesmo propósito. Isso nos ensina que a igreja unida é uma força imbatível. Quando irmãos se unem em oração, em adoração e em propósito, o inimigo não consegue resistir. A unidade multiplica a força espiritual e abre espaço para que Deus se manifeste de forma ainda mais poderosa. Por isso, nunca subestime o valor de caminhar junto com outros na fé. A trajetória de Gideão nos mostra que Deus transforma o fraco em forte. O homem que começou escondido em um lagar terminou liderando Israel em uma das maiores vitórias da história. Isso é uma promessa para todos nós. Não importa como você começa, importa como Deus pode transformar sua vida. Ele pega o improvável, o pequeno e o frágil e o torna um instrumento poderoso em suas mãos. Essa transformação é possível para qualquer um que se entregue totalmente ao Senhor. Agora eu te pergunto, qual é o seu Midian hoje? Qual inimigo tem roubado sua paz? Qual batalha parece impossível de vencer?
Essa é a hora de entregar ao Senhor e confiar que Ele luta por você. A vitória de Gideão não foi só dele, foi a vitória de todo o povo de Israel. E a sua vitória pode ser testemunho para transformar vidas ao seu redor. Declare com fé: minha batalha é do Senhor. Escreva isso nos comentários e testemunhe com coragem, porque sua palavra pode inspirar outros guerreiros. Se essa mensagem já está edificando sua vida, aproveite este momento para fortalecer ainda mais a sua caminhada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a lutar suas batalhas espirituais. Assim, você será instrumento para espalhar esperança e fé em meio ao mundo que tanto precisa ouvir sobre o poder de Deus. Assim, você será instrumento para espalhar esperança e fé em meio a um mundo que tanto precisa ouvir sobre o poder de Deus. A história de Gideão nos deixa uma certeza. Deus levanta guerreiros improváveis para vitórias impossíveis. Você pode se ver como fraco, mas Ele o enxerga como vencedor. Você pode achar que não tem recursos, mas Ele já tem a estratégia. E quando a guerra espiritual se intensifica, é exatamente aí que a glória de Deus se manifesta. Portanto, lute com as armas da fé, da oração e da dependência total. E lembre-se, a batalha não é sua, é do Senhor.